Todos nós já fomos presos, pelo menos em algum momento de nossas vidas. Sentimos, muitas vezes, acuados, isolados, sem saída, fechados. De certa forma, tivemos, às vezes, algumas reações até de tristeza. Mas eu vou falar para vocês que mesmo nessa situação, nós não podemos perder a nossa fé. Beleza? Então vamos lá. Algumas prisões em nossas vidas, elas são no trabalho, que nós não conseguimos ver uma saída. Muitas outras prisões podem ser algumas dificuldades que nós temos. Às vezes tem algumas dificuldades que a gente não consegue ver uma saída. A gente fica preso. Às vezes nos estudos, às vezes a gente fica preso. A gente estuda e não consegue ver uma saída de como conseguir aquele objetivo. Muitas vezes nós estamos presos a um relacionamento, de ter medo de sair daquilo. E muitas vezes agimos inclusive como um robô, uma rotina, que ficamos presos. E também em alguma doença, que acabamos limitando a vida àquela situação. Então, e também tem algumas prisões que são punitivas, outras restritivas, né? Nós temos prisões restritivas de liberdade, em regimes abertos e em regimes fechados. Qual dessas prisões que nós estamos vivenciando todos os dias? Ou algum momento de nossa vida? Só que tem um detalhe. Essas prisões, elas fazem, às vezes, nós desistirmos dos nossos sonhos. Por quê? Elas acontecem em determinado momento que elas fazem nos perder a esperança. Achar que não tem jeito. Achar que não tem solução. Achar que nós vamos ficar vivendo ali o resto da vida. E tem hora que essas prisões, elas nos fazem refletir muito, às vezes nos sentindo rejeitado, culpado, ou sendo inocente, ou às vezes nos fazem pensar que estamos sendo punidos injustamente, sendo injustiçados. Só que uma prisão, o que ela faz, né? Aquela pessoa que está presa num cárcere fechado, o que acontece com ela? A visão dela é limitada. Ela normalmente ela não vê saída. Não é assim uma prisão? Ela tem um aspecto ela degradante, que não era para ter, mas muitas vezes tem. Ela tem uma situação punitiva.
A gente sente que está sendo punido por alguma coisa. Por que eu estou vivendo essa doença? Parece que fizemos alguma coisa errada. Mas agora eu vou te mostrar a saída da prisão. Eu vou te contar um segredo que você pode fazer quando você estiver preso. Eu vou te contar uma história na Bíblia de um homem que chamava José. José, filho de Jacó e filho de Raquel. José era amado pelo pai, Jacó. E os seus irmãos tiveram muito... Ele passou por muita perseguição. A Bíblia fala que ele era um homem sonhador. Quem não está familiarizando com isso? Ele era sonhador. Ele era amado pelo pai, amado pela mãe. Aí o que acontece? Aquelas pessoas próximas dele fizeram ruindade para ele, o aprisionaram, jogaram ele dentro de uma cisterna, dentro de um poço, certo? Que ali, de certa forma, eu acredito que teria sido uma das prisões de José. Mas mesmo ele ali naquele poço, naquela prisão, ele não murmurou. E o socorro dele começou a vir. Eu vou abrir um parênteses nessa situação muito interessante, porque muitas vezes nós temos sonhos. José não era sonhador, a Bíblia fala que José era sonhador. Quando ele estava ali, estava totalmente fora dos sonhos dele. Mas muitas vezes, em nossas vidas, a nossa prisão são momentos de reflexão e são momentos de provar a nossa fé, de provar o nosso caráter e de reabilitação. Por quê? Uma prisão normal, o intuito dela não é uma reabilitação. A pessoa às vezes cometeu um crime, ela vai para uma prisão, um regime fechado, né? Uma medida restritiva de liberdade. Mas aquele momento na prisão, a intenção da prisão comum hoje do ser humano é uma reabilitação. Será que algumas prisões em nossas vidas não é um momento de Deus de reabilitação dos nossos conceitos ou de provar nossa fidelidade com Deus? Então, não podemos murmurar de passar por algumas prisões. Nós temos que ser fiel até na prisão. Vamos lá? José, então, quando ele foi vendido por escravo, ele estava no poço, foi vendido por escravo depois pelos seus irmãos. Eu vou acelerar aqui essa história, né? Ele foi trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele manteve o seu temor a Deus. Ele era um homem abençoado, certo? Tudo que ele colocava a mão prosperava. Mas ali na casa de Potifar começaram algumas perseguições. A mulher de Potifar começou a ver em José uma vontade de relacionar com ele. E ele resistiu. Olha para você ver. Mesmo você na prisão, resista o mal.
resista àquilo que está fora do seu sonho. Não se submeta a, normalmente a gente fala, não resolva um problema criando outro. José resistiu ali naquela prisão. As cantadas, vamos dizer assim, da mulher de Potifar, que foi confiado a José, confiança, aquela situação de coordenar a casa dele. Mesmo assim, injustamente, o que aconteceu com José? José foi caluniado, ele foi perseguido pela mulher, ele não aceitou aquele mal, foi caluniado, ele fugiu, foi caluniado e mesmo assim ele foi preso. Mas naquela prisão, ele não perdeu o sonho. Ele sabia quem era o Deus dele. Correto? Quero dizer também para você, mesmo você na sua prisão, na sua doença, no seu trabalho que você vê que está preso, no seu relacionamento, na sua vida, aonde quer seja a situação que você acha que está preso, não perca os seus sonhos, não perca a sua fé. E agora, o mais bonito disso tudo nessa história é porque a gente vê o cuidado de Deus em todo esse processo. Por quê? Naquele momento que ele estava aprisionado, preso, o que aconteceu com ele? Ele ali trabalhando, tentando fazer o melhor possível, mesmo injustiçado. Então tente, mesmo sendo injustiçado, mesmo estando preso, tenta ser fiel a Deus, tenta fazer o seu melhor. Porque a sua justiça vai vir de Deus. Certo? Muitas vezes, Deus pode usar da onde você menos espera para ele fazer a justiça dele. O que aconteceu aí? A Bíblia diz que naquele momento que José estava ali, vieram dois homens que trabalhavam por Faraó, que um era o copeiro e o outro era o padeiro, chefe, né? O copeiro chefe e o padeiro chefe, que trabalhava para Faraó. E aí eles começaram a se relacionar. Então, também tem uma situação que, em determinado momento da sua vida preso, vão ter pessoas também ali naquele momento que pode estar passando por uma prisão parecida com a sua, igual à sua, e que você pode fazer a diferença na vida dele. Não deixa de abençoar as pessoas, de fazer o bem, mesmo você estando preso. Sabe por quê? Porque se você estiver preso em alguma dessas situações que eu te falei, você tem que tomar cuidado para você não ser egoísta, de pensar só em você e não conseguir pensar naquilo que você pode fazer para abençoar o próximo. Não tem nada que às vezes a gente não pode fazer para abençoar a outra pessoa. Certo? Então o que aconteceu ali? Tanto o copeiro e tanto o padeiro tiveram um sonho. Olha como é que é interessante. José era sonhador, ninguém acreditava no sonho dele, né? Que ele teve um sonho lá, né? Que todos iam se prostrar para ele e tudo. Foi perseguido, foi injustiçado e vieram pessoas ficar aprisionadas ali com ele e tiveram sonho.
que aconteceu? José conseguiu, através de Deus, revelar aqueles sonhos. O povo antigo, uma das formas, né, e até hoje, uma das formas de Deus falar conosco é através de sonhos. E os sonhos, muitas vezes, que Deus nos dá, ele é confirmado. Por quê? Porque isso aí um outro vídeo eu explico, que eu aprendi também, porque muitas vezes Deus primeiro fala conosco com sonhos, não faz aquele sonho no nosso coração, para depois ele ser confirmado. Por quê? Porque se você, às vezes, chegar alguma pessoa e te falar aquilo, às vezes você não vai acreditar. Depois eu dou mais detalhes sobre isso. Então, o que aconteceu ali? José falou que, porventura, não pertence a Deus as interpretações, pediu para eles contarem o sonho. Eles foram e contaram o sonho deles. No sonho deles, o que aconteceu? O sonho era, a tradução do sonho, vamos dizer, a interpretação do sonho era bom, e a outra era ruim, de certa forma, em 3 dias. E José fez um acordo com aquelas pessoas que estavam ali, que ele fala, na Bíblia fala em Gênesis 40:14, porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te, seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, no caso lá, e me faça sair dessa casa. Então, às vezes a pessoa está presa num trabalho, ajuda a outra, e a pessoa depois esquece. Tem muitas pessoas que passaram na vida da gente, que às vezes a gente abençoa em determinado momento, e depois elas esquecem que aonde elas estão, ou que elas saíram daquela doença, né? Mas só que Deus é justo. E olha para você ver como é que, da onde a gente menos espera, Deus nos manda o socorro. Um belo dia, Faraó teve sonho também. E com esse sonho de Faraó, que foi 7 vacas gordas, 7 vacas feias. No segundo sonho de Faraó, 7 espigas boas e 7 espigas minguadas. E ninguém ali conseguia revelar o sonho de Faraó. Até que o copeiro chegou perto dele e contou aquela história. Olha, quando o senhor me colocou no cárcere, eu conheci uma pessoa que ele revelou meu sonho e hoje eu estou aqui. E aconteceu aquilo que eu e o padeiro havíamos sonhado. Faraó foi e mandou chamar aquele homem, que era José. O que acontece? José estava preso. Naquele momento, José na cadeia, né, a gente fazendo um paralelo, né, ele devia estar pensando, puxa vida, meus irmãos me traíram, o copeiro, mais o padeiro, eu revelei o sonho deles e eu estou aqui. Não, ele não murmurou. E na hora que ele menos esperou, veio o socorro. Então tem muitas situações que na nossa prisão, as coisas lá fora estão acontecendo para nos abençoar. Então, no momento, às vezes, de dificuldade, que você acha que não está tendo saída, no momento de um trabalho que você, às vezes, está preso e não sabe, né, que seu nome não foi lembrado, você está aprisionado, numa doença, às vezes, que você está. Mas quando a pessoa, ela coloca inteiramente a confiança em Deus, ela sabe que de Deus vai vir o socorro. E esse socorro veio para José. Aí vem a segunda fase da prisão, que é a liberdade, que é a saída, que é a honra, né, dele conseguir provar e a restituição na vida dele.
Então, então o que acontece nessa fase desse sonho? José ajudou, achou que tinha sido esquecido, depois ele foi usado para abençoar várias pessoas, mesmo naquela situação que ele menos imaginou. Foi uma forma que Deus usou para que ele fosse abençoado. O que eu quero dizer? Olha, quando achamos que estamos presos, mas que Deus colocou sonho em nossas vidas, vocês podem ter certeza que aquele momento de dor, de angústia, ele é uma reabilitação para a gente, para nós. É um momento, às vezes, de tratamento de Deus em nossas vidas. Mas aquele sonho que Deus colocou no nosso coração, vocês podem ter certeza que ele sempre vai cumprir. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Muitas mães, às vezes, falam assim: o meu filho, ele não está preso, ele está guardado. Por quê? Porque às vezes lá na cadeia, né, física, aquele filho lá que ele vai ser tratado. Não vai ser aqui fora, mas ela está orando. Ela está pedindo a Deus para que seja cumprido na vida dele. Vários testemunhos, né, eu já ouvi de pessoas que eram da pá virada, como diz o outro, que a mãe era de oração e tudo, que ela fala assim: puxa vida, a mãe vai tanto, ela é tão dedicada às coisas de Deus, e olha o filho dela, para envergonhar, né? A prisão muitas vezes traz vergonha na família. Né? Algum membro da família que está aprisionado faz vergonha, né? Porque a pessoa... Mas o que nós aprendemos com isso? Que dentro do sonho de Deus na nossa vida, dos nossos sonhos, que sejam feitos à vontade de Deus, que a gente tem que aprender a fazer isso também. Deus, esse sonho que eu estou tendo é da sua vontade? Se os nossos sonhos forem da vontade de Deus e Ele confirmar isso para nós, ele vai se cumprir. Não da forma que nós imaginamos. Por quê? Entre o sonho e ele ser realizado, o que houve na situação de José? Houve todo um processo fora totalmente da realidade. Então, muitas vezes, nós precisamos, muitas vezes, para que aquele sonho venha a ser realizado em nossas vidas, confirmado em nossas vidas, de forma a nos desaprisionar, a saída, muitas vezes, não é daquela forma que nós imaginamos. Quem está preso acha que a saída é o quê? Ele tenta, às vezes, da porta, ele tenta, às vezes, da janela de uma prisão, né? E muitas vezes ele não pensa que vai acontecer um terremoto, né? Igual Paulo lá e Silas, lá, por exemplo, os grilhões todos caíram, né? Os cadeados. Então, o que nós precisamos de ter é fé, humildade e gratidão por Deus, dele nos permitir a passar por alguns processos para que aquele sonho seja realizado e que nós venhamos sair das nossas prisões. Porque Deus, ele nos liberta, Deus, ele nos salva e Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele nos prometeu. Ele é fiel. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez e abençoar a vida de cada um, que nós possamos sonhar os sonhos de Deus e que mesmo que neste momento nós ou alguém esteja aprisionado, faça o bem, correto? Faça o bem, porque através daquele bem que você está fazendo, da vontade de Deus,
o seu socorro virá às vezes da onde você menos esperar. Não seja tão assim egoísta de viver sua prisão, estar na prisão e não poder abençoar aquele que está ali com você, às vezes, com outras dores também, com outras prisões, né? Então, em nome de Jesus Cristo, eu desejo a todos nós que venhamos a não perder a fé, não parar de sonhar os sonhos de Deus, e que nós possamos ser humildes e agradecer a Deus dele nos permitir a passar por esse processo, porque a Bíblia fala que o pai que corrige o filho, né? O pai e a mãe que corrige o filho é porque ama. Então Deus muitas vezes nos permite ficarmos aprisionados a determinada situação, é porque Ele nos ama, Ele nos guarda, Ele não quer nos reabilitar. Mas o que nós não podemos fazer é achar que Ele está sendo injusto conosco. Não. As pessoas, os mais próximos às vezes, eles às vezes são injustos. Mas Deus, Ele nunca foi injusto. E Ele nunca será. Amém? Um beijo para vocês. Que a paz de Cristo esteja no nosso coração. E que nós já somos mais que vencedores e livres pela graça de Deus. Um abraço.